Essa técnica de confirmação, ela pode te ajudar em algumas decisões que você tem que ter durante uma consulta. É claro que você precisa de ter muita sensibilidade e uma boa visualização do que está acontecendo. Então vamos lá ver como é que fica esse vídeo? Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, sejam muito bem-vindos. Peço licença para entrar na sua casa através desse vídeo. Bem-vindos ao canal Casa de Bará, onde eu tento resgatar alguns jogos antigos e algumas outras informações que vão se perdendo com o tempo, né? Ainda mais para aqueles que estão começando e alguma coisa desse tipo. Antes de mais nada, eu quero pedir que, se você gosta desse tipo de assunto, se te interessa esse assunto, que siga a gente, assine, faça sua inscrição no nosso canal, ativa o sininho e assim você vai recebendo as informações, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou fazer vou dar algumas informações sobre os 7 maiorais. Eu vou sair um pouco mais dessa linha de atuação dos jogos em si, da prática, porque a intenção foi mostrar a potência, a força de Exu na comunicação através do jogo, tá certo? Então, no próximo vídeo eu devo estar mandando alguma coisa sobre os cabeças de falange, sobre os reinos, vou falando alguma coisa das peculiaridades de cada Exu guardião e por aí vai, tá bom? E para o vídeo não ficar muito grande, deixa eu começar explicando o seguinte. A intenção aqui não é ferir ninguém, não é atacar ninguém, não é nada. A intenção aqui é somente mostrar que isso era usado há muito tempo atrás. E que você precisa, antes de tudo, do seu jogo bem ordenado. Os búzios têm que ter eles passaram por procedimentos de purificação, de sacralização. A gente tem que ter dado comida para os búzios, tem que estar com todas as suas obrigações em dia, todos esses cuidados para que você tenha uma resposta positiva do seu jogo. Então, a técnica aqui que eu vou demonstrar para vocês precisa de uma sensibilidade muito grande, precisa de uma boa observação. Eu sei que vai ter aqueles que não gostam, porque tem aqueles que vão gostar, tem aqueles que vão achar interessante, mas isso é só mais uma ferramenta que você pode usar e as configurações são muito grandes que você vai se deparar durante uma consulta. Você está com uma pessoa, então até para você mesmo, você está com alguma dúvida e precisa saber se há alguma coisa algum empecilho, alguma coisa que está acontecendo, e aí você vem e pergunta, faz aquela consulta para si mesmo, para aquela pessoa. Então, você pode utilizar a técnica somente de confirmação dos 4, ou você pode usar a técnica com o bará do jogo, que ele te dá algumas outras indicações, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou tirar aqui o bolso do bará aqui um pouquinho, e a gente sabe que o jogo de confirmação de Exu, ele tem duas maneiras de ser vistos, certo? Ou pelo peso dos búzios abertos. No caso, eu aprendi que essa abertura aqui para mim é o sim, é o positivo, a abertura feita pelo homem, e este aqui eu vou considerar que é o não, a abertura natural do búzio, tá? Então aqui eu tenho uma energia masculina, aqui eu tenho uma energia feminina. Eu vou considerar essa parte aqui, aí você adapta de acordo com a sua tradição. O jogo de confirmação que a gente tem normalmente, esse daqui é o sim, sim mesmo, puro. Este aqui é um sim, que você pode refazer a sua pergunta, reformular a sua pergunta. Este aqui é um sim, você pode confirmar depois, jogando novamente para aparecer essa configuração. Esse aqui é um não, onde que a gente precisa refazer a pergunta, ou ainda não está no momento de você pode fazer aquilo que você quer, mas ainda não está no momento, algo parecido. E esse aqui é um não completo, sem choro, sem tentar alguma outra coisa. Esse é um não absoluto, tá bom? E há algumas casas, algumas tradições, em especial o pessoal que lida mais com a parte da quimbanda, eles fazem o peso, o balanço do búzio masculino e feminino. Então aqui seria uma resposta do bará
um Bará se manifestando. Aqui a gente tem um empate entre o Bará e a Lebara, e aí entra a figura do Bozo do Bará para desempatar, certo? Aqui todos no polo masculino é Bará falando, aqui todos no polo feminino é Lebara falando. Não tem uma conotação de negativo, de positivo, de sim ou de não. Aqui é para que a gente tenha uma noção de quem está se manifestando no jogo, se é energia masculina ou energia feminina. Aí aqui a gente tem o peso maior da energia feminina, e aqui é mesmo a Lebara falando, tá? E isso vai desenrolando no jogo de acordo com a técnica que você está usando. Então, existem essas duas leituras. E para que a gente faça essa leitura da face de Exu, conforme você vai jogando, e de repente aparece uma configuração para você que se forma um rosto. Forma-se um rosto. Vamos ver se aqui nós temos a ajuda dos senhores da encruza. Um exemplo. Só licença, senhor. Aqui ele teve uma indicação do sim, mas ele ainda não formou o rosto de Exu. Então, para que a gente não perca tempo, é que isso acontece, não é uma coisa sempre que vai sempre acontecer. Não, isso geralmente acontece. Pode ser que não aconteça durante a sua consulta. Então, para não deixar o vídeo muito, muito longo, é interessante a gente falar que olhando, eu vou deixar assim mais ou menos assim para uma melhor visualização, tá? Se a gente for ver aqui, ó, isso é um sim absoluto, e a gente vai ver aqui como se fosse um rosto. Lembrando que a gente está olhando para uma pessoa. Então aqui, ó, no nosso lado esquerdo, na pessoa é o lado direito. Aqui, a gente olhando, é o nosso lado direito, mas é o lado esquerdo da pessoa, certo? Daqui a pouco você vai ver o que eu quero dizer com isso daqui. Bom, então esse aqui é o sim absoluto. Então, aqui nessa configuração, quando acontece, está tudo positivo. Exu está falando, Exu está dando recado, Exu está atuando positivamente, está tudo odara, está tudo certo, está tudo bem. Mas a gente tem algumas outras configurações, por exemplo, esta configuração, que é um sim. A gente pode ter mais perguntas em relação ao assunto, né? Ele sempre pede para confirmar, mas a força de Exu ainda continua se comunicando, tá? É só tentar visualizar os dois olhos, aqui a parte que seria do nariz, da narina, e aqui a boca de Exu falando. Então é uma face de Exu. Aqui é totalmente aberto, é um sim absoluto. Aqui é um sim, e ainda a gente pode continuar pesquisando mais sobre o assunto. Há aquela outra configuração também do sim, onde que a gente vê os dois abertos e os dois fechados. Quando acontece isso daqui, esse aqui é mais comum de acontecer, mas é um sim. Mas se a gente prestar atenção, Exu ele está o calado, ele está fechado, certo? Então é um sim, certo? Mas, de acordo com a sua consulta, de acordo com o caso que está sendo posto para você, de acordo com a problemática que está sendo colocada no jogo, tem uma maior indicação que você observe mais e fale menos. Então, a ideia é exatamente essa, você olhar esse rosto, visualizar alguém que está te olhando, e aí então você vê que Exu disse que sim, está olhando, porém ele não está falando nada. Então é uma indicação para que a gente, é um sim, mas que a gente observe mais e fale menos. Entende? Então é neste contexto que a gente vai começar a melhorar ainda mais, a receber ainda mais algumas informações. Há aquela configuração também dos dois búzios abertos ou fechados, onde você tem um olho aberto, o outro fechado, e Exu falando. Ele está com a boca aberta, ele está se comunicando, mas ele tem um olho fechado. O que isso daqui a gente pode interpretar? Sabe quando a gente vai fazer uma mira numa espingarda, você fecha um olho e capricha na mira para poder acertar o alvo? É isso aqui que ele está falando.
é um sim, mas preste muita atenção, fixe a sua atenção em determinado assunto. E quando se trata de alguma problemática, de alguém que está querendo nos prejudicar de alguma maneira, como a inveja, querendo puxar o nosso tapete, querendo passar uma rasteira na gente, aqui entra a figura do olho direito e do olho esquerdo. Ele está abrindo o olho direito. A parte direita, a gente determina, eu determinei no meu jogo, que é a força da masculinidade, a parte do homem. Então ele está me dizendo para que eu preste aqui um sim, mas que esta pessoa provavelmente é um homem. É alguém que carrega a energia masculina que você precisa prestar atenção. Então, neste exemplo, eu estou passando por alguém está querendo passar a perna em mim no meu trabalho? Sim, e provavelmente seja alguém que carrega a energia masculina, porque ele está com o olho direito aberto. Caso contrário, olha aqui, preste atenção, mire, foque, certo? Exu está falando para que você preste atenção e no caso desse exemplo que eu dei agora, de uma puxada de tapete, um problema no trabalho, alguém que carrega a força feminina precisa estar na mira, precisa ficar atento com a pessoa assim, tá certo? Então, há aqueles que não gostam, há aqueles que não concordam. Eu sei, eu levei muito tempo para poder absorver isso também, mas conforme o desenrolar, conforme os jogos vão acontecendo, isso ia aparecendo corriqueiramente. Um outro exemplo também, quando a gente vê, é um não. A gente sabe que esse aqui é um não, pelo menos neste momento não está propício para ser feito, mas se a gente prestar atenção, o Exu está de olhos fechados e boca aberta. Ele pode estar indicando que assim, você está falando muito, guarde mais os seus segredos. Ou é aquela pessoa, a pessoa que está fazendo a consulta, ela pode estar falando inverdades, ela pode estar exagerando, porque ela está de olho fechado e falando, jogando palavras ao vento. Você entende a ideia do que está acontecendo? Certo? Há também outras configurações que você vai fazendo junto com Exu ou Pombagira que lhe acompanha, que é o dono do jogo. Você pode ir fazendo acordos. Olha, seu moço, meu compadre, meu amigo, meu Exu guardião, quando acontece isso daqui, vamos tratar que a pessoa está falando mentira, certo? Então, vai muito também desse acordo que a gente pode fazer com o dono ou a dona do jogo. Tem uma outra configuração que você pode ver assim, é um não. Mas se a gente perceber que é um não que pelo menos neste momento agora não é propício, a gente pode deixar para fazer isso mais tarde, algum assunto, alguma coisa que a gente pode pesquisar ainda, não é um não absoluto. Mas se a gente perceber aqui, a gente vai ver que ele está, ou ela no caso, está de olhos fechados e com a boca fechada. Então, não se meta, não fala nada, certo? Muitas das vezes, até quando a gente faz para a gente mesmo alguma dúvida, alguma dificuldade, e aparece isso daqui, já aconteceu comigo de Exu estar pedindo agrado, estar pedindo atenção, alguma coisa que eu deixei de fazer. Ele está fechado para mim agora. Então já aconteceu e eu tive a informação de que eu fui lembrado, eu fui relembrado que eu tinha obrigação a fazer com Exu. Então também pode acontecer isso. E existe uma outra configuração que é muito interessante, que às vezes Exu ele só se apresenta com esses 3 búzios fechados ou abertos. Eu vou deixar eles abertos para elucidar o nosso exemplo. Desculpa aqui, que ele pulou. Então, Exu de olhos abertos e boca aberta, aí aparece um búzio fazendo uma cruz, tá vendo? Esta cruzinha aqui, se a gente for pensar bem, se a gente for relembrar
os antigos faraós com aquela naja, aquela coroa que tem uma cobra bem no meio da testa, ou até no culto de nação, onde o iniciado coloca uma pena de Ekodidé na testa. Aquilo é sinal de inteligência. Então, quando isso aqui acontece numa configuração até mais afastada, deixa assim bem aparecendo mesmo, ó, aqui, ó, imaginando a testa, significa uma boa inteligência. É um sim total, Exu está olhando, Exu está se manifestando, está falando, e que nós temos inteligência, ou então que é o consulente tem uma grande inteligência que ele pode sair de uma situação e resolver o problema dele. Às vezes acontece de que Exu está dizendo que a pessoa precisa passar por uma iniciação. Às vezes. E pode acontecer que é um sim, mas que a pessoa, pela configuração dos 3 búzios abertos, é um sim, mas que a pessoa não está usando a sua capacidade, não está usando a sua inteligência para enxergar o problema. Então, use mais a inteligência, tá certo? Há uma outra ainda, a gente pode ainda fazer outras configurações. Ó, é um não absoluto e a pessoa não está prestando atenção, a pessoa não tem preparo para enxergar aquilo, ou ela tem o preparo para enxergar aquilo. Exu está dizendo que ele não vai falar nada, que é um não e que a pessoa precisa resolver os seus próprios problemas, tá certo? Então, meus amigos, minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. É um vídeo rápido, é um vídeo curto, mas a intenção é de não se deixar perder certos ensinamentos antigos, tá bom? É claro que há aqueles que não concordam, há claro que aqueles que vão falar isso é uma coincidência. Não tem importância. É uma maneira, é uma leitura que pode nos ajudar. Como eu disse, eu levei muito tempo para acreditar, eu estava muito negativo, né? Eu tinha bastante ressalva, eu tinha bastante cuidado com essas configurações que eu passei, mas elas aconteciam. E em todas as vezes que aconteciam essas configurações, realmente tinham fundamento, tinham a ver e estavam coerentes com a mensagem inicial do jogo. Então é só mais uma ferramenta. Existem outras configurações, existem outras maneiras de cair, ou de caídas dos búzios. Nem sempre eles vão cair formando um desenho. Então isso não é uma coisa tão normal de acontecer, certo? Não é uma coisa tão normal de acontecer. Ele deu um sim aqui normal. Pode ser na minha leitura, olha, Exu está de olhos fechados, mas ele é uma pessoa que usa a inteligência de uma maneira errada, propagando mentira. Então, ó, tome conta desse consulente aí, ó. Exu está dizendo que é uma pessoa que fala mais do que deve, que é uma pessoa que sabe o que está fazendo. Então, vai muito com a sensibilidade do olhador, vai muito com a situação, com o tipo da consulta que você está tendo e vai muito da sua questão de observar. Nós somos olhadores, nós somos leitores e a nossa função é essa. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Então fica aqui o jogo de confirmação, a face de Exu. Espero que vocês tenham gostado, porque a intenção é realmente resgatar esses ensinamentos antigos, tá bom? Então um forte abraço, axé a todos, meu Mojuba. Até a próxima oportunidade. Eu vou colocar outros vídeos falando sobre as linhas, sobre os cabeças de legião, sobre o povo. E isso vai ficar para um próximo vídeo. Gostou? Assina, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like aí, põe nos comentários aí o que você achou. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Até a próxima e que a coroa da encruzilhada continue sempre olhando por todos nós, afastando a inveja, a doença, o inimigo e o medo. Axé, Mojuba, salve a coroa da encruzilhada.